Muito bem. Bruno Lemes. Tem a pergunta do ouvinte ao vice-governador Felício Ramute, ao Luiz Fernando, motorista de Uber. A pergunta a respeito da Via Dutra aqui no Vale do Paraíba. Vamos ouvir. Bom dia, Pedro Luiz, Marcelo Pacífico, Bruno Lemes, Felício Ramute. O que eu gostaria de solicitar aí ao vice-governador é acelerar a duplicação da Dutra. Ó, tá feio o trecho nosso aqui. É congestionamento e parada no trânsito todos os dias. Nesse momento mesmo, sentido Rio de Janeiro, tá parado desde Pinda até aqui o Frango Assado em Taubaté. Um atacadista Açaí, por exemplo, não tem outra entrada a não ser pela Dutra. Luiz, ele tem razão. Luiz, agora em abril iniciam as obras de duplicação da Dutra em todo o trecho do Vale do Paraíba. O então ministro Tarcísio de Freitas fez uma nova concessão da Dutra. A empresa que prestava o serviço ganhou, mas com novas condições. E uma das condições é essa duplicação em todo o trecho. E tem trecho que nós teremos também marginais. Tem algum trecho aqui também da região de Taubaté que tem marginal, lá em São José também, marginais, novos viadutos, mas a obra começa agora já, em abril. Então essa é a boa notícia pro Luiz, vem lá de São José e vem subindo a obra aqui da duplicação da Dutra no nosso trecho. Então, era o ministro Tarcísio e quando ele fez essa nova licitação, ele exigiu muitas melhorias na Dutra e elas já estão sendo executadas. Uma outra notícia importante, e não tem a ver com a pergunta dele, mas já aproveitar, né? Nós vamos aos poucos retirando os pedágios das rodovias estaduais e mudando para o sistema de portais Free Flow. Olha que nome bonito, Free Flow. Meio complicado, né? Mas o que quer dizer isso? Que você vai pagar por quilômetro. Então vai ser mais justa a cobrança na cobrança por quilômetro. Então vou dar um exemplo. Eu saí lá de São José, peguei a Carvalho Pinto e vim para cá, né? Tem gente que sai lá de São Paulo e paga. Então a gente vai ter essa cobrança pela quilometragem utilizada da estrada com esses portais que vão medir isso. Então é uma novidade, a própria Tamoios deve ter essa alteração e aí aos poucos, com as novas concessões, isso vai ser mudado. Portanto, nós vamos eliminar as praças de pedágio. Muito bem. Ainda sobre mobilidade, né, nós temos aí a informação, né, de que se estuda uma unificação de impostos sobre combustíveis no Brasil. Cada estado ele gerencia o seu valor, né? Não existe uma uniformidade, por exemplo, 31% ou 34% num estado, 23% no outro e tal. Nessa unificação ficaria na faixa de 25%, né? Ou ficaria na faixa, não, 25%, pelo menos é uma tendência para o estado. Esse imposto, ele é necessário ser cobrado pelo governo na sua visão, ou Felício? Olha, os impostos são cobrados pelo governo para que a gente possa reverter os impostos em prestação de serviço. O que os governos têm que fazer é usar bem os nossos recursos, né? Usar com eficiência, e a gente vê aí agora a discussão da reforma tributária, que também, obviamente, vai abarcar a questão dos combustíveis e todos os tributos. O meu medo é só discutir reforma tributária sem discutir reforma administrativa, sem diminuir o tamanho do governo. Esse governo, inclusive federal, só pensa em gastar mais, não pensa em economizar. Aqui no estado nós vamos fazer diferente. Nós vamos sair com uma reforma administrativa dentro do que pode ser feito pela lei, mas a nossa proposta é que deveria mudar, né, a lei federal para que você, seja os prefeitos ou os governadores, pudessem realizar uma reforma administrativa visando a economia também de recursos. Não basta só ir aumentando imposto, gastando mais, gasta mais, aumenta imposto, aí não dá, né? Desse jeito o cidadão não aguenta. E o medo é que uma nova reforma tributária acabe aumentando impostos ao invés de diminuir, porque o Estado só pensa em gastar mais, no caso específico, o governo federal. Nós, no Estado de São Paulo, estamos fazendo lição de casa e cortando custos. Felício, tem uma colocação, acredito que seja bem pertinente, do Felipe Bragion. Faz essa colocação a você. Vamos ouvir. Olá, Bruno. Olá, pessoal. Bom dia. Bom dia, vice-governador. Minha pergunta é em relação ao relacionamento com o governo federal.
Assim, eu sou um eleitor do governo atual e eu estou gostando muito dessa parte, essa comunicação do governo estadual com o federal. Nossa região tem um lado contrário, né, politicamente aí do atual governo federal, mas eu estou gostando dessa atitude do estadual de deixar essas diferenças de lado, atuar junto. Gostaria que o vice-governador aí falasse sobre isso e parabenizar mais uma vez o governo atual aí que está deixando essas diferenças de lado e trabalhando pela população, por exemplo, lá no caso de São Sebastião. Abraço a todos aí, Felipe Bragion de Taubaté. Obrigado, Felipe, pelo reconhecimento. De fato, o Tarcísio defende o diálogo, o respeito, e é assim que essa relação se dará, né? Ainda que existam, óbvio, diferenças políticas. Por exemplo, a nossa gestão é a favor de concessões, privatizações. O governo federal não, prefere que tudo seja do Estado. É natural, eles têm o direito deles. A gente entende que administrativamente a nossa forma de gestão vai trazer mais benefícios para o cidadão, mais investimentos, geração de emprego. Mas não é por isso que deve haver animosidade. Infelizmente, o exemplo passado era governador xingando o presidente falando da calça do governador. Isso não vai voltar a acontecer. Não é assim, isso não é um exemplo de boa política, isso não é exemplo de respeito. E o Tarcísio tem essa característica. Você também citou, Felipe, a questão de São Sebastião. Foi aquele desastre que aconteceu, mas graças a Deus a gente tinha o homem certo no lugar certo. O nosso governador Tarcísio é um homem acostumado a lidar com situações críticas, Pedro. Ele já esteve no Haiti, ele esteve nas forças de paz do Haiti, ele já morou na Amazônia, ele é militar e engenheiro. Então, naquele momento, era a pessoa certa para coordenar esse trabalho conjunto, como bem falado pelo Pedro, com o governo federal, Marinha, né, a própria aeronáutica, a defesa civil, a prefeitura, os bombeiros, a polícia militar, todos juntos ali, sob a coordenação do nosso governador, que estava lá com o pé no barro, tentando minimizar os problemas. E já vou adiantar para você, Felipe, para todos que nos escutam, que diferente do que aconteceu no passado, no Brasil ou em vários estados, nós não vamos deixar essa tragédia cair no esquecimento, não. Porque normalmente é assim, né? Todo mundo fica sensibilizado, passa 2 anos, nada foi feito. Nós já lançamos as unidades habitacionais, que serão construídas com uma metodologia inédita, com muito mais rápido, para que a gente possa entregar essas unidades para a população de São Sebastião e criar uma metodologia também de fiscalização para apoiar os prefeitos na fiscalização de invasão de áreas de risco. Então também nós vamos contratar esse serviço e disponibilizar para as prefeituras. Todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Para que se evite essas novas ocupações em área de risco. Felício Ramute, muito obrigado pela participação no nosso Jornal da Rede. Foi um prazer recebê-lo aqui nos estúdios. Muito obrigado. Gratidão. Eu que agradeço a oportunidade. São Paulo são todos, eu, você, Legislativo, Judiciário, as prefeituras e os prefeitos. Todos temos que trabalhar junto, cada um fazendo a sua parte. A parte do governo estadual pode ter certeza que nós estamos acordando cedo, arregaçando as mangas e trabalhando para transformar a vida das pessoas, principalmente aqueles que mais precisam. Vamos juntos construir o estado dos nossos sonhos. Obrigado e um bom dia.